Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Meus amados irmãos, amadas irmãs, queridos internautas, na primeira leitura de hoje, Deus, por intermédio do profeta Jeremias, Deus, ele pronuncia a respeito dos pastores. Aqui, pastores quer dizer os líderes que têm estado à frente dos destinos do povo de Deus. Aqui então pastores são reis, juízes, todos aqueles que estão à frente. E o que Deus fala a respeito desses líderes, desses pastores? Vamos ver? Então eu convido a pegar a primeira leitura. Vamos ler o primeiro e o segundo versículo da primeira leitura, juntos. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Deste modo, isto diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes o meu rebanho e o afugentastes e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. Está aí, meu irmão, minha irmã. Deus desaprova a forma negligente como os líderes estavam conduzindo o seu povo. Vejam o que Deus falou aí. Ai dos pastores. Continua aí. Esses pastores estavam dispersando o rebanho. Qual que é a função de um pastor? Qual que é a função de um líder? Unir o povo, unir o rebanho, unir as ovelhas. O pastor, o rei, não pode dividir. E era o que estava acontecendo aqui. Os pastores estavam dispersando o rebanho. Os pastores estavam afugentando as ovelhas. Pior ainda, né? Afugentar, ou seja, afastar. E pior ainda também fala aí, eles não estavam cuidando do povo, não estavam cuidando da ovelha. A função de um pastor, vamos dar um exemplo, um pastor de ovelha, é reunir as ovelhas e não
afugentar e não afastar as ovelhas. A função de um pastor é cuidar das ovelhas. Se tem uma ovelha doente, ele vai lá, passa um remédio para que a ovelha cure. A função de um pastor é alimentar as ovelhas. Mas aqui eram maus pastores, maus reis, maus juízes, maus sacerdotes. E aí então, nós podemos perceber os verbos usados. Define claramente a culpa dos maus pastores. Eles perdem, eles dispersam, eles escorraçam as ovelhas que lhe foram confiadas. Então vejam, os líderes de Judá não estavam procurando servir o povo, mas eles estavam servindo-se do povo para concretizar os seus objetivos pessoais. Eram maus pastores, né? O que faz um mau pastor? Ele usa a ovelha para seu benefício próprio, para os seus próprios interesses. É muito triste essa realidade que o profeta Jeremias está falando a respeito de maus pastores. Agora, se você pegar o versículo 3, vai falar o que Deus vai fazer com esses maus pastores. O que Deus vai fazer com essas ovelhas sofridas? O que Deus vai fazer com o seu povo que está sofrendo por causa desses maus pastores? Primeiramente fala, o que Deus vai fazer com esses pastores? Fala aí no versículo 2 que nós lemos. Vou castigar a malícia de vossas ações. Deus está falando que vai castigar a malícia dos maus pastores. Deus está prometendo castigar a malícia dos maus reis, dos maus juízes e também dos maus padres, maus sacerdotes. Mas agora, no versículo 3, fala o que Deus vai fazer. Deus não está disposto a tolerar esses abusos desses maus pastores. Deus não compactua com esses líderes que exploram o rebanho em benefício próprio. E aí então a intervenção de Deus vai vir. Deus, ele vai pedir conta aos maus líderes. Os maus pastores terão que prestar contas a Deus. Devido ao mau pastoreio, o povo está abandonado, disperso. E aí então Deus vai intervir de 3
momentos, em 3 momentos, em 3 tempos. Vamos ver a intervenção de Deus? Vamos ler agora o versículo 3 juntos. E eu reunirei o resto das minhas ovelhas de todos os países para onde forem expulsas, e eu as farei voltar a seus campos, e a elas se reproduzirão e multiplicarão. Primeiro momento, o que Deus vai fazer? Deus promete aqui reunir as ovelhas que estão dispersas. Eu reunirei o resto das minhas ovelhas. Ou seja, quando o profeta Jeremias escreveu essa leitura, esse texto, o que estava acontecendo? O povo de Deus estava no exílio da Babilônia. O povo de Deus estava afastado. E aqui Deus faz uma promessa. Eu reunirei o resto das minhas ovelhas de todos os países por onde foram expulsas, e as farei voltar. Voltar para onde? Para Jerusalém. E diz aí que elas reproduzirão e multiplicarão. O povo de Deus vai voltar para Jerusalém e vai multiplicar. Agora, nós temos o segundo momento da intervenção de Deus. Vamos ler agora, versículo 4. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Olha, o segundo momento. O segundo momento é Deus vai escolher novos pastores, ou seja, pastores exemplares, pastores que cuidarão bem do seu povo. Veja, aqui Deus está prometendo que Deus vai dar para o seu povo pastores que cuidam com amor, com ternura, com solicitude, pastores dedicados, pastores cuidadosos, pastores no qual as ovelhas vão se sentirem seguras, não com medo, né? Não com angústia. E nenhuma daquelas ovelhas se perderão. Aqui então, Deus promete pastores bons. Deus promete um rei melhor, juízes melhores, sacerdotes bons. E agora vem a terceira intervenção de Deus, no terceiro momento. Vamos ler? Aqui é uma profecia que vai falar de Jesus Cristo. Vamos ler versículo 5 e 6, juntos. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer descendente de Davi, reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça
e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão: Senhor, nossa justiça. Aqui, meu irmão, nesse terceiro momento, Deus, por meio do profeta Jeremias, está prometendo um rei, um pastor que vai governar o seu povo, que será descendente de Davi. Jesus Cristo é descendente de Davi. Então, esse rei que o profeta Jeremias está falando é Jesus Cristo. Jesus é descendente de Davi. E esse rei, ele reinará como rei e será sábio. Primeira coisa, Jesus será rei, ele governará, será sábio, ele fará valer a justiça e a retidão na terra. A justiça e a honestidade, a retidão, a integridade dominará a terra toda. Quando fala que Judá e Israel, pense em cada um de nós. Judá será salvo. Eu, você, todos nós seremos salvos. Israel viverá tranquilo. Nós, com o reinado de Jesus Cristo, viveremos tranquilos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós que muitas vezes vivemos conturbados na nossa história, muitas vezes nós nos sentimos órfãos, muitas vezes nos sentimos perdidos, muitas vezes nos sentimos abandonados pelos conflitos familiares, pelos perigos, por nossos problemas que nos afligem, as nossas dificuldades. Mas a palavra de Deus hoje, chegando para nós, nos diz que Deus, que Jesus será o nosso pastor, o nosso rei, aquele que se preocupa conosco, aquele que está atento a cada uma das suas ovelhas, aquele que cuida das nossas necessidades, aquele que está em permanente disposto a intervir na nossa história e a nos conduzir por caminhos seguros de vida e de paz. Aquele no qual nós devemos apostar, aquele no qual nós devemos confiar, aquele que nós devemos acreditar na sua bondade, no seu amor, na sua solicitude, naquele que é fonte de alegria, de esperança, de serenidade e de paz. Eu termino essa nossa reflexão dizendo: Cristo, Deus, Ele olha com amor de pai e de mãe para aqueles homens e mulheres que vivem desorientados, à deriva,
que não tem guia, que não tem quem os defenda, que não tem quem os alimente, pode ter certeza, no coração e na preocupação de Deus, todos esses desorientados, perdidos, ocupam um bom lugar no coração de Deus, no coração de Jesus. Que nós possamos sempre ter essa confiança em Jesus, o nosso pastor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor Deus, vós sois a nossa vida e nossa redenção. Cheios de confiança, a vós dirigimos nossa súplica, rezando com fé. Vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Educai-nos todos na verdade de Cristo e fazei-nos ter em cada dia os mesmos sentimentos de vosso Filho. Por vossa misericórdia, ajudai-nos a viver com harmonia nossa fé e na ação apostólica com atitudes de oração e de reflexão. Por vossa misericórdia, ouvi-nos. Abençoai os fiéis leigos e leigas para que vivam sua vocação na igreja e no mundo, sendo fiéis ao seu batismo. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Tocai nosso coração humano com vossa bondade, para que sejamos sempre acolhedores uns dos outros. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Libertai nossas comunidades do comodismo, para que respondam ao vosso chamado com generosidade e humildade. Por vossa misericórdia, ouvi-nos. Vos pedimos, Trindade Santíssima, que a família seja reconhecida como patrimônio da humanidade, um dos tesouros mais preciosos dos nossos povos, lugar e escola de comunhão, fonte de valores humanos e cívicos, lar onde a vida humana nasce e se acolhe generosa e responsavelmente. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Ajude, Senhor, que todas as famílias tenham alimento na mesa, alegria no rosto, esperança no coração. Que reine sempre entre pais e filhos a amizade, o respeito, a concórdia e que saibamos a cada dia agradecer por tudo o que já temos e aprendamos a partilhar com quem não tem. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, vós que reerguestes o mundo decaído por meio do vosso Filho, dai-nos corresponder em cada dia ao vosso amor e à vossa misericórdia. Vós que sois nosso Deus, viveis e reinais para sempre. Quem trouxe a carteirinha do dízimo, vamos rezar a oração do dizimista. Meu muito obrigado a você que é dizimista de nossa paróquia. Nós estamos agora para fazer alguns orçamentos, tanto para a pintura da Igreja do Rosário, como também para colocar grades na Igreja do Rosário, como também
fazendo orçamento de um muro de arrimo entre a casa paroquial e o centro de evangelização. Nós vamos fazer esses orçamentos, apresentar para o bispo, para a diocese, e se o bispo, a diocese aprovar, a gente vai executar essas obras ainda esse ano, com o seu dízimo, com a sua generosidade. Por isso, vamos rezar a oração do dizimista. Todos, recebeis, Senhor, a minha oferta. Não é esmola, porque não sois mendigo. Não é apenas uma contribuição, porque não precisais dela. Não é o resto que me sobra, que vos ofereço. Essa importância, Senhor, representa o meu reconhecimento, pois se tenho é porque me deste, e a minha gratidão, pois sois meu Senhor, a quem apresento o fruto do meu trabalho. Amém. Cantemos o canto do ofertório.